Hail the King, capítulo 1161. Um acampamento vazio. Quem sabe se o que você está dizendo não é falso? Mesmo que seja verdade, é inaceitável que a Quinta mate meus soldados de Sunderland. Johnson estava cheio de ódio e questionou sem se conter. Rosário olhou e a terrível intenção assassina em seus olhos emitiu uma força invisível. Johnson vomitou instantaneamente uma boca cheia de sangue, como se estivesse gravemente ferido, e seu corpo estremeceu no céu. Você! Johnson olhou para trás com raiva em seus olhos. Este golpe é por sua desconfiança na Santa Igreja. Rosário soou autoritário. E a Quinta está errado por matar nossos companheiros humanos, então vou puni-lo. Agora, todos precisam recuar instantaneamente para sua posição e batalha. Enviarei forças da Santa Igreja para reforçá-lo. No entanto, quem ousar desafiar o prestígio da Santa Igreja será morto. A situação tornou-se instantaneamente intensa e acalorada. Exceto por Johnson, que ainda estava extremamente descontente, os comandantes de outros impérios conversaram rapidamente entre si e voltaram às suas posições sob o poder dominante da Santa Igreja. Johnson foi ferido por Rosário, então ele não pôde lutar. Além disso, a tropa do Império Sunderland tinha menos de 100 soldados restantes e eles estavam sozinhos na região sul. No final, o Império Everton os acolheu temporariamente. A batalha continuou. Com o passar do tempo, os humanos e os goblins lutaram com muitas vidas perdidas a cada segundo. O campo de batalha parecia um gigantesco moinho mortal de vidas. Embora a morte de todos os soldados humanos fosse acompanhada pelas mortes de mais de 20 soldados goblins, os militares goblins estavam lentamente obtendo vantagem. A Santa Igreja enviou cerca de 1000 sacerdotes a vários acampamentos para curar os soldados feridos. No entanto, outros reforços de que Rosário falou não vieram. Já era noite. Por outro lado, muitos Zeppelins goblins que foram abatidos e os engenheiros e mestres goblins presos foram todos levados à força pelos mestres de Barcelona e da Juventus com a desculpa de que todos os despojos de guerra tinham que ser contados e distribuídos de forma justa mais tarde. O Império Everton enfrentou a pior situação. Nenhum dos sacerdotes veio ao acampamento, e ele estava sobrecarregado com a defesa de muitas outras áreas. As tropas mais poderosas ao redor desta tropa de Everton foram removidas pela Santa Igreja com várias desculpas, e os evertonianos enfrentaram uma pressão imensa com muitas baixas. Quando o céu escureceu, a linha de defesa no acampamento de Everton estava em perigo terrível com muitos soldados evertonianos mortos. Esses bastardos! É meu mal. Fui eu quem sobrecarregou todos vocês. Esse Rosário é um ovo ruim. Ele deve estar sendo hostil com Everton já que você me manteve. Johnson estava furioso e cheio de ódio, e disse se desculpando enquanto se levantava cambaleante e vomitava sangue. Devíamos ter seguido a Rainha Helena do Império da região norte e ido em direção à cidade de Iduna. É uma pena. Vendo seus soldados morrendo à torto e à direito, o comandante Felanny de Everton se arrependeu. Ele mudou de ideia no último momento e decidiu vir com a tropa da Santa Igreja, colocando-se em tal situação. O comportamento da Santa Igreja era assustador aos olhos dos outros. Não, eu tenho que questionar Rosário sobre isso. O pior cenário é que eu morra. Eu não posso atrasar isso. Johnson usou a última gota de energia guerreira restante em seu corpo à força e estava prestes a caminhar em direção ao acampamento no centro. Não seja impulsivo. Se você fizer isso, Rosário encontrará uma desculpa e matará você. Felanny ficou chocado e tentou impedir Johnson. Não há tempo para isso. Minha tropa se foi completamente e estou com vergonha de voltar para Sunderland e enfrentar seus entes queridos. Se minha morte pode fazer com que os comandantes de outros impérios vejam o verdadeiro lado da Santa Igreja, estou disposto a fazê-lo. Enquanto dizia isso, Johnson empurrou Felanny e se transformou em um feixe de luz, correndo em direção ao acampamento da Santa Igreja. Felanny não conseguiu bloquear Johnson, mas ainda estava preocupado com a segurança deste. Portanto, ele rapidamente chamou o subcomandante e fez alguns arranjos. Então,
ele se conectou com alguns mestres de outros impérios e todos se dirigiram para o acampamento da Santa Igreja. Eles rapidamente discutiram a situação. Se o bispo Rosário com túnica vermelha quisesse matar Johnson, eles ainda poderiam tentar falar por ele e salvar sua vida. Embora nervoso, este grupo de pessoas chegou na frente do acampamento da Santa Igreja. No entanto, eles ficaram surpresos ao descobrir que apenas algumas armadilhas mágicas e conjuntos de magia de defesa automática estavam ativas. Chamas de energia queimavam ao redor deste acampamento, mas nenhum guarda ou cavaleiro divino pôde ser visto. O que está acontecendo? Mestres como Fellaini ficaram surpresos. Por alguma razão, este acampamento parecia vazio. Como é que a defesa da Santa Igreja é tão frouxa? O que aconteceu aqui? Todo mundo teve um mau pressentimento sobre isso. Eles correram para este acampamento e descobriram que ele estava completamente vazio. Nenhum sacerdote ou cavaleiro divino pôde ser visto, e até mesmo cavalos de guerra e outras montarias não puderam ser vistos. Restavam apenas tendas vazias. Faque! Todos os membros da Santa Igreja fugiram. Fomos enganados. Rápido! Uma tenda mais distante se abriu e Johnson saiu correndo com raiva no rosto. Vendo Fellaini e outros, ele gritou: "Ninguém está aqui!" Não só o acampamento da Santa Igreja, mas o acampamento de Barcelona e o acampamento da Juventus também estão vazios. O que? Fellaini rapidamente se aproximou para segurar Johnson e ajudá-lo a se endireitar, e ele perguntou incrédulo: "As flutuações das matrizes de teletransporte de magia espacial ainda podem ser detectadas nesses acampamentos. Esses covardes, bastardos e putas. Eles nos trataram como bucha de canhão. Eles nos forçaram a lutar com os goblins, mas eles escaparam. Droga! Eu sabia que esses bastardos são mal intencionados." Johnson estava com tanta raiva que seu corpo estremeceu. O que? Tal coisa? Como eles podem fazer algo tão vergonhoso? Esses idiotas desavergonhados! Eles escaparam com os despojos da guerra. A Santa Igreja obteve a tecnologia Goblin e o método de criação de várias máquinas de guerra. Tudo isso foi conquistado por nossos guerreiros que sangraram no campo de batalha. Droga! Droga! O que deveríamos fazer? Acabado! Nós estamos acabados. Sem os deuses nos apoiando, não podemos escapar. Ninguém esperava que tal coisa acontecesse. A Santa Igreja, o Império de Barcelona e o Império da Juventus, essas três forças centrais estavam descansando e prometeram que iriam reforçar os outros impérios, mas escaparam com todos os seus soldados depois de ver que a situação era terrível. Esses impérios menores foram usados como ferramentas, e eles simplesmente não sabiam disso antes. Enquanto todos estavam extremamente zangados, algo inesperado aconteceu. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1162. Matriz de matança santo espiritual. Raios de energia mágica assassina de repente dispararam o ar dos acampamentos vazios da Santa Igreja, Barcelona e Juventus antes de correr para o local onde todos estavam. Essa força era assustadora. Mesmo os mestres supremos como Fellaini sentiram o perigo extremo neste momento. Eles sentiram que sua pele estava doendo, como se seus corpos fossem explodir. O que está acontecendo? Droga! É uma cilada. Estamos presos dentro de uma matriz de matança. Os bastardos da Santa Igreja. Eles armaram armadilhas. Eles estão preocupados que seus crimes sejam revelados por nós. Eles estão tentando matar todos nós. Desprezível! Eles nos abandonaram nesta situação desesperadora, mas criaram uma poderosa matriz de matança para nos matar. Eles estão com medo de que possamos sobreviver e espalhar a notícia sobre sua retirada desavergonhada no continente. O que está acontecendo? Gente, vejam isso! Algo não parece certo. A propriedade da energia que sai desses três acampamentos vazios não está alinhada com o poder sagrado.
Esta é uma das matrizes de matança do Império da Região Norte. Isso está certo. Esta é na verdade a matriz de matança santo espiritual. Nas lendas, o imperador humano do norte Alexander montou esta matriz para exterminar a catástrofe das criaturas mortos-vivas. A mudança repentina na área prendeu completamente os mestres supremos de vários impérios. As rajadas de energia assassina aterrorizante vindo de todos os três lados bloquearam cada centímetro de espaço ao redor dessas pessoas. Eles não podiam escapar, e a energia que vinha em sua direção fez sua pele rachar como o leito de um rio seco enquanto o sangue fluía. A aura dessa matriz confundiu esses mestres supremos. Por que está é a matriz de matança santo espiritual do Imperador Humano do Norte? Enquanto Johnson tentava liberar sua energia para bloquear a intenção assassina dessa matriz, ele perguntou confuso: por que ele quer nos matar? Não. Esta não é a matriz matança santo espiritual que o Imperador Humano do Norte tem. Depois de observar com calma por um tempo, Fellaini descobriu algo e gritou: gente, não se deixe enganar. Nas lendas, a matriz matança santo espiritual que o Imperador Humano do Norte criou é o contra-ataque perfeito para criaturas mortas-vivas do inferno. Ele contém a energia mais correta do mundo e só prejudica criaturas mortas-vivas. Não deve ser tão destrutivo para os seres vivos, e não devíamos sentir este intenso espírito assassino. As palavras de Fellaini despertaram a todos de seu choque. Todos observaram e descobriram discrepâncias. Esta matriz de matança parecia extremamente semelhante à matriz de matança santo espiritual que o Imperador Humano do Norte criou, mas era apenas próxima em termos de aparência. O intenso espírito assassino e o desejo oculto de matar deixaram claro que esta não era a matriz de matança santo espiritual. Não devemos pensar nisso. Agora estamos presos aqui. Devemos tentar sair primeiro, alguém sugeriu em pânico. Está difícil. Todas as direções estão bloqueadas. Como podemos sair? O que deveríamos fazer? Não podemos durar muito. Essa matriz é assustadora. Nossos soldados lá fora perderam nossos comandos, e temo que eles não durem muito. Devemos encontrar um caminho. Se nos atrasamos, tudo estará condenado. Vendo os soldados de vários impérios que ainda estavam lutando no exterior e sofrendo muitas baixas, muitos mestres supremos ficaram ansiosos. Eu entendo agora. Johnson de repente percebeu algo, e disse enquanto rangia os dentes: a matriz de matança santo espiritual do Imperador Humano do Norte é semelhante às matrizes sagradas da Santa Igreja. Tenho certeza de que Rosário e outros armaram essa armadilha. Uma tática tão cruel. Eles não só querem nos matar, mas também querem colocar a culpa de tudo no Império da Região Norte. Pessoas como Fellaini entenderam isso instantaneamente. Oh! Droga! Eu estava me perguntando por quê. Droga! A Santa Igreja! Esses mestres supremos ficaram com tanta raiva que quase quebraram os dentes devido ao aperto. Essas pessoas são cruéis. Para atingir seu objetivo, eles são desprezíveis e estão dispostos a recorrer a qualquer estratégia. Temos que inventar alguma coisa. Temos que sobreviver. Não podemos permitir que essa tática viciosa da Santa Igreja seja realizada. Caso contrário, se a Santa Igreja colocar a culpa no Império da Região Norte, os impérios remanescentes na região Oeste e na região Leste seriam usados pela Santa Igreja e travariam guerras contra o Império da Região Norte. Até então, a Santa Igreja será a maior vencedora de todas. Mas como podemos sair? Não podemos escapar de uma matriz de matança que um sacerdote em nível Deus criou. Gente, mesmo que morramos aqui hoje, temos que deixar pistas. Precisamos que as pessoas que vêm aqui e inspecionam nossos cadáveres saibam sobre a verdade. Isso está certo. Mesmo se morrermos, temos que revelar a conspiração da Santa Igreja. Pessoas como Fellaini ficaram gravemente feridas. Sob a supressão da energia desta matriz assassina que estava se aproximando rapidamente, seus corpos racharam, e Johnson, que já estava ferido, não poderia viver mais. Droga! Vou arriscar. Se eu conseguir criar uma fenda fina nesta matriz, vocês precisam escapar o mais rápido possível.
Johnson acendeu sua energia central e experimentou um momento de lucidez terminal. Sua força e aura instantaneamente voltaram ao seu auge, e ele se libertou da supressão e disparou em direção à energia da matriz de matança que estava se aproximando cada vez mais. Este homem iria se autodetonar e explodir. Ele queria usar o poder desta explosão para quebrar a matriz de matança. Mesmo se ele pudesse impedir a matriz de operar perfeitamente por uma fração de segundo e criar algumas rachaduras finas, mestres supremos como Fellaini poderiam ser capazes de sair. Boom! Johnson emitiu chamas radiantes enquanto se lançava nas terríveis chamas de energia da matriz de matança. Como se uma pedra gigante tivesse caído em um lago relativamente pacífico, ondas enormes apareceram e causaram uma série de reações em cadeia. Todo mundo, por favor! Você tem que deixar o Império Sunderland saber sobre a verdade. Johnson rugiu no último momento de sua vida. A poderosa explosão distorceu o espaço e as chamas de energia da matriz de matança rapidamente brilharam. Raios de energia caótica apareceram e parecia que rachaduras estavam prestes a aparecer na tela de luz. No entanto, o poder da explosão estava um pouco fora do limite e a matriz de matança ainda estava intacta. Mestres supremos como Fellaini se concentraram e tentaram capturar essa oportunidade potencial. No entanto, a autodetonação de Johnson não foi poderosa o suficiente para destruir ou danificar esta matriz mortal. Quando as chamas tremulantes da matriz de matança se estabilizaram, esses mestres supremos ainda não encontraram nenhuma oportunidade de escapar. Além disso, parecia que a explosão de Johnson estimulou a matriz de matança. O espírito assassino dessa formação se intensificou. Estamos mortos. Fellaini suspirou. Todos os outros sentiram como se montanhas tivessem caído sobre seus corpos. Eles não podiam nem mesmo lutar. Essas pessoas só podiam fechar os olhos e esperar pela morte com ódio e relutância. Estou tão amargo. Tragédia. Nossa morte é exatamente o que a Santa Igreja precisa para incitar os conflitos no continente. Todos esses mestres supremos ficaram ressentidos. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Boom! Quando uma forte explosão soou, as chamas de energia aterrorizantes desta matriz de matança de repente começaram a piscar. Em seguida, o espírito assassino matriz série caiu sem aviso. A tela de luz que prendia todos os mestres supremos aqui começou a ondular de má vontade, e um par de mãos esguias e brancas penetrou na tela e a rasgou no centro como se as mãos estivessem rasgando um pedaço de papel. A matriz da morte foi completamente destruída. Um jovem de cabelos pretos e vestido de branco saiu lentamente do vazio com uma expressão calma, e as ondas de energia caóticas e violentas na área que poderiam destruir os mestres supremos não podiam nem mesmo agitar o cabelo deste jovem bonito. Atrás deste homem, uma figura apareceu lentamente. Essa figura era Johnson, o comandante de Sunderland que deveria estar morto pela autodetonação. Ei, você gosta desta novel? Hail the King. A Tropa Invisível. Este mais jovem e talentoso mestre supremo do Império Sunderland foi envolvido por uma camada de chamas de energia dourada, e seus ferimentos graves estavam se curando a uma velocidade chocante. O que está acontecendo? Pessoas como Fellaini arregalaram os olhos e não conseguiram acreditar no que estavam vendo. A matriz de matança que facilmente prendeu mais de 10 mestres supremos foi facilmente destruída por este jovem. Além disso, Johnson, que queimou toda a sua energia de núcleo, voltou à vida. Quem é este jovem? Os mestres supremos se entreolharam em choque. Você é. Vendo o rosto bonito deste jovem, a túnica branca simples e o par de olhos brilhantes que pareciam conter a vicissitude do universo, uma lâmpada se acendeu na mente de Fellaini. Ele engasgou. Você é o Imperador Humano do Norte Alexander. Sua Majestade. Pessoas como Fellaini nunca tinham visto o Imperador Humano do Norte antes, mas o que aconteceu e a força chocante que este jovem gentil e calmo mostrou foram impressionantes. Quem poderia ser senão o Imperador Humano do Norte? O verdadeiro Imperador Humano do Norte. Fomos salvos.
Os comandantes das tropas de vários impérios eram todos mestres supremos, e eles reagiram rapidamente e engasgaram. Todos eles tinham honra e status supremo e eram lendas em seus impérios. Mesmo que eles tivessem visto muito, eles não podiam deixar de se sentir ansiosos, mas felizes com a visão deste homem que era ainda mais jovem do que eles. As pessoas famosas são conhecidas por um motivo. Apenas um homem assim poderia receber o nome de Imperador Humano do Norte. Fei acenou com a cabeça e revelou sua identidade. Vossa Majestade, obrigado por salvar nossas vidas. Mestres como Fellaini se ajoelharam e expressaram sua gratidão. Fei era o lorde de uma região importante e o imperador de um império, e esses mestres eram súditos de outros impérios. Do ponto de vista do status, era justo para eles se ajoelharem em direção a Fei. Pessoal, por favor, levantem-se. Fei estendeu a mão e uma onda de força indefensável apareceu, ajudando-os a se levantar. Então, ele disse com um sorriso: eu já descobri o que aconteceu aqui. Não precisamos conversar muito agora que estamos no campo de batalha. Que tal eu falar com heróis como você depois de derrotarmos os militares goblins? Enquanto dizia isso, raios de energia dourada voaram das mãos de Fei e se injetaram nos corpos desses mestres. Os ferimentos em seus corpos que foram criados pela supressão assassina da matriz da morte da Santa Igreja curaram instantaneamente. Mestres como Fellaini sentiam-se banhados pela suave brisa da primavera. Todos eles voltaram ao seu auge. Estamos dispostos a ouvir as ordens de Vossa Majestade. Com a ajuda de Fei, a situação no campo de batalha foi instantaneamente revertida. Em menos de 2 horas, as tropas dos últimos 9 impérios que tinham menos de 200.000 soldados conseguiram a vantagem, destruindo os soldados goblins da área. Muitas energias de ordem da espada de ouro e prata voaram das mãos de Fei, parecendo belos milagres. Em apenas alguns segundos, todos os mestres supremos goblins e deuses goblins que estavam olhando para aqueles humanos com olhos que olham para as presas foram exterminados. Os deuses goblins que foram mortos no céu não conseguiam nem mesmo liberar suas energias de núcleo a tempo. Suas energias foram todas absorvidas e refinadas por Fei. Sem ser impedido por esses poderosos mestres goblins, pessoas como Fellaini, que recuperaram suas forças, pisaram nos goblins como dragões. Liderando suas tropas, esses comandantes expressaram sua raiva e frustração, matando tantos goblins quanto puderam. A derrota unilateral fez com que essas criaturas malignas e de pele verde, que desconsideravam suas próprias vidas, sentissem medo, e todos se espalharam e correram em direções diferentes. Com o Imperador Humano do Norte sentado no acampamento central, todos os humanos no campo de batalha se sentiam como se suas costas estivessem seguras. Com apenas esta pessoa, ele trouxe a todos um senso de segurança mais forte em comparação com os 300.000 soldados de elite da Santa Igreja, Barcelona e Juventus. Enquanto lutava contra os inimigos, Fellaini se virou e olhou para o centro do acampamento enquanto emoções complexas inundavam sua mente. Apenas um governante heróico como o Imperador Humano do Norte tem a coragem e a força para rivalizar com a Santa Igreja. Qualquer império com um lorde carismático e sem paralelo como o Imperador Humano do Norte pode ser confiante e heróico em tudo o que fizer. Se o Império Everton tivesse um imperador como Alexander, o lixo como Rosário nos intimidaria repetidamente. De volta à ilha de Bali, apenas a rainha do Império da região norte deixou Rosário e seus capangas envergonhados. Os soldados e comandantes do Império da região norte estavam se sentindo tão confiantes e corajosos. Em comparação, nossa expedição ao sul está cheia de frustração. Pensamos que, ao nos comprometer, a Santa Igreja nos deixaria viver. Agora, olhando para trás, quão ingênuos éramos. Se o Imperador Humano do Norte não aparecesse de repente, comandantes como nós teriam se transformado em tortas de carne. Os 200.000 soldados teriam se transformado na comida daqueles goblins. Sob o céu noturno cheio de estrelas brilhantes, Fellaini de repente tomou uma decisão com as chamas da guerra queimando ao seu redor. Ao mesmo tempo, todos ficaram chocados ao descobrir que a vitória veio tão facilmente. Eles derrotaram os goblins que pareciam invencíveis um momento atrás.
Foi uma grande diferença. O que mudou? Todos olharam para o centro do acampamento e pensaram: a resposta está naquela incrível figura no centro. O Imperador Humano do Norte. Depois de tomar a decisão, a tropa expedicionária que se dirigia para a cidade de Duna iniciou sua jornada assim que o céu clareou. O comandante Gerard Liverpool e o comandante Company de Manchester City lideraram cerca de 100.000 soldados na frente como a tropa de vanguarda, e Sharavi e Cassano lideraram cada um grupo de soldados, flanqueando os dois lados. O comandante Ramos de Madrid recostou-se e cobriu a retaguarda, e Valkyria Helena liderou a tropa central do Império da região norte e se moveu no centro com a tropa de arqueiros divinos do clã Elfo e a tropa única da Aliança Gnomo-Anão. Ao mesmo tempo, muitos batedores foram espalhados pela área para monitorar a situação. Na velocidade mais rápida, a tropa expedicionária avançou em direção à cidade de Duna. Depois daquela grande batalha anterior, nenhuma batalha em grande escala ocorreu ao longo do caminho, embora as pequenas tropas goblins nunca parassem de assediá-los. Ninguém se atreveu a relaxar sua guarda. Uma atmosfera tensa e nervosa envolveu a tropa expedicionária. Todos sabiam que, apesar da aparência calma, uma batalha terrível poderia estar se formando e provavelmente surgiria do nada. Tudo o que eles viram e as tragédias que aconteceram nas cidades humanas aumentaram o ódio da tropa expedicionária pelos goblins. O ódio já não poderia ser descrito. Se as informações sobre o tratamento de humanos na região sul pelos goblins se espalhassem, humanos e goblins se tornariam inimigos mortais. Haha! Ótimo! Quase tudo está armado. Podemos sair agora. Johnson olhou para os acampamentos da Santa Igreja e os dois superimpérios que estavam perfeitamente consertados, e um sorriso ressentido apareceu em seu rosto. Consertado! Agora, eu quero ver como a Santa Igreja vai continuar esta conspiração. Pessoas como Felani também olharam para o acampamento onde essa tropa expedicionária residia. Este acampamento já estava em ruínas. Muitos ossos brancos de guerreiros humanos mortos e guerreiros goblins foram espalhados e empilhados ao redor dos acampamentos, e todos esses ossos tinham marcas de mordidas. Exceto por isso, atendendo ao pedido de Johnson, o Imperador Humano do Norte consertou a matriz de matança da Santa Igreja e colocou alguns ossos brancos e pilhas de pasta de carne lá. Esta cena trágica faria qualquer observador sentir como se toda a tropa expedicionária humana tivesse morrido aqui. Depois de preparar tudo, a tropa expedicionária partiu. Todos os magos da tropa foram mobilizados e montaram muitos arranjos de teletransporte mágico. Depois que os soldados foram retirados, eles limparam cuidadosamente todos os vestígios de movimentos. Esta tropa expedicionária que sobreviveu às chamas da guerra desapareceu nesta vasta e aberta planície. Em menos de 4 horas após o desaparecimento da tropa expedicionária, uma série de ondulações apareceu no céu do campo de batalha que estava coberto de cinzas. Então, duas figuras furtivas dispararam. Esses dois eram a Quinta da Juventus e a Alaba de Barcelona. Esses dois mestres supremos inspecionaram cuidadosamente o céu antes de descer e pousar no chão. Então, eles procuraram cuidadosamente e observaram a situação. Ha! Parece que o Sr. Rosário está muito preocupado. Como esperávamos, aqueles bárbaros que ousaram se opor à Santa Igreja foram todos devorados pelos goblins. Veja! Existem apenas ossos brancos cheios de marcas de mordidas. A carne está toda comida. Existem pelo menos centenas de milhares de esqueletos. E a Quinta riu com orgulho. Quando Johnson e outros mestres supremos se uniram para rivalizá-lo, e a Quinta quis matar todos eles. A cena à sua frente era o que ele mais queria ver. Precisamos ser mais cuidadosos e pesquisar mais. Não podemos permitir erros neste plano. Alaba, de Barcelona, foi claramente mais cauteloso. Este homem era um dos mestres mais famosos com experiência em rastrear pessoas. Ele começou como batedor e conseguiu se tornar um mestre supremo. Ele era ótimo em inspecionar cenas e encontrar pistas através de rastros. Foi por isso que o bispo de túnica vermelha Rosário o enviou aqui.
Os dois mestres supremos chegaram à matriz de matança que a Santa Igreja montou. Depois de observar cuidadosamente por um tempo, Alaba levantou repentinamente a mão e lançou um raio de energia verde. Bum! O espaço calmo tornou-se repentinamente turbulento e surgiram correntes terríveis vindas do vazio. A matriz de matança invisível de repente mostrou suas presas como uma besta escondida, engolfando instantaneamente os acampamentos das três grandes forças. Embora a Quinta e Alaba estivessem do lado de fora, eles ainda estavam apavorados com esse poder. Se estivessem dentro da matriz de matança neste momento, morreriam sem pestanejar. Em seguida, esses dois mestres supremos seguiram o método de entrada que Rosário lhes ensinou e eles cuidadosamente entraram na matriz de matança através do único caminho seguro e escondido. Assim que entraram, eles viram mais de 10 cadáveres humanos que foram transformados em pasta de carne. Esses cadáveres eram de um vermelho brilhante e suas armaduras já viraram pó. No entanto, a aura contida na carne ainda dizia a todos que eles eram mestres supremos quando vivos. Há um total de 16 cadáveres. Nem mais nem menos. Eles são os cadáveres de mestres supremos como Johnson e Fellaini. Haha! Eles estavam todos presos. Ótimo! E a Quinta rapidamente olhou para os cadáveres e um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Alaba ainda era cauteloso e reservado. Em vez de fazer um julgamento rápido, ele folheou cuidadosamente cada cadáver e observou, verificando várias informações, como os atributos de energia desses mestres e comparando-os aos cadáveres. Depois de cerca de meia hora, Alaba deu um longo suspiro de alívio e acenou com a cabeça satisfeito. Tudo bem, tudo parece bom. Alaba levantou-se e disse: agora, o Sr. Rosário pode relaxar. Vamos voltar e relatar. Pessoas como Fellaini e Johnson ficaram completamente pasmos. As pessoas comuns podiam atribuir tudo o que era muito impressionante e impossível de entender a milagres, mas os mestres supremos sabiam que os chamados milagres eram apenas realizações de poderosas energias e leis da natureza. No entanto, quando pessoas como Fellaini e Johnson viram isso, esses mestres supremos não puderam deixar de atribuir tudo isso a milagres. Antes de partirem novamente, eles imaginaram muitas dificuldades e desafios. Em seu subconsciente, eles esperavam que o Imperador Humano do Norte pudesse bloquear os deuses goblins. Esse era o melhor cenário em suas mentes. No entanto, no último dia ou assim, os 200.000 soldados da tropa expedicionária moveram-se na região sul sem se esconder, aproximando-se rapidamente da cidade de Arias, a capital de Munique. Eles encontraram muitas tropas goblins no caminho, mas nenhuma batalha ocorreu. Parecia que todos esses goblins eram cegos. Embora cerca de 200.000 pessoas passassem por eles, eles não pareciam ver nada. O Imperador Humano do Norte emitiu uma onda de lei invisível da natureza, engolfando toda a tropa e cortando os sentidos dos goblins. Com suas habilidades individuais, o Imperador Humano do Norte eliminou os 200.000 soldados humanos da detecção de milhões de goblins. Isso não era algo que um verdadeiro Deus pudesse fazer. Quão poderoso é o Imperador Humano do Norte? Pessoas como Fellaini ficaram chocadas só de pensar sobre essa questão. Esta tropa expedicionária de cerca de 200.000 pessoas moveu-se rapidamente e fez muito barulho, e eles não tentaram esconder seus rastros ou flutuações de energia. No entanto, eles se moveram sob o nariz de muitos deuses goblins que estavam inspecionando a área e rapidamente se aproximaram da cidade de Aliens em segurança. Foi quase uma viagem de campo. Bum! A lança da Valquíria era como a foice mortal do ceifador cruel. Ela voou pelo céu e matou o último deus goblin na área. No solo, milhões de soldados goblins fugiram para o deserto como ratos verdes. Esta foi a sexta vez que os militares goblins tomaram coragem e atacaram esta tropa expedicionária. Desta vez, os goblins moveram mais de 2 milhões de soldados goblins e 16 deuses goblins. Infelizmente, assim como nas 5 batalhas anteriores, essa investida terminou em fracasso. O motivo do fracasso foi o mesmo de antes: os goblins subestimaram a força da Valquíria. Desta vez, dos 16 deuses goblins que apareceram,
3 deles estavam acima do nível 6 do reino dos deuses verdadeiros. No entanto, exceto por atrasar mais alguns minutos, todos morreram. Um deus verdadeiro de nível 7 era o mesmo que um deus verdadeiro de nível 1 na frente da Valquíria. A enorme diferença no reino não poderia ser preenchida com números. Mais importante, depois de pagar o alto preço, os Goblins ainda não descobriram o quão poderosa a Valquíria realmente era. A derrota dos deuses Goblin de primeira linha fez com que o Império Goblin jogasse mais de 5 milhões de cadáveres no campo de batalha nos últimos 6 ataques. Todos os humanos na tropa expedicionária odiavam essas criaturas verdes do mal. Enquanto avançavam, eles quase não permitiam que um único Goblin sobrevivesse. Exceto por alguns engenheiros Goblins, todos os outros despojos de guerra foram divididos igualmente entre os impérios. O Império da região norte não distribuiu os espólios de guerra com base em quanto cada império fez. Por alguns dias consecutivos, a tropa expedicionária em direção à cidade de Duna avançou de maneira dominante como um dragão. Esta tropa derrotou várias tropas goblins e penetrou nas profundezas da região sul, ficando extremamente perto da cidade de Duna. A mais de milhares de quilômetros de distância, na ilha de Bali, a Santa Igreja também estava executando seu plano com rigor. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1164. Reunião secreta. Ilha de Bali, acampamento da Santa Igreja, a tenda central. Tem certeza de que nada estava estranho. O bispo Rosário, de túnica vermelha, parecia sério sem precedentes e olhou para Yaquinta e Alaba. Senhor, não se preocupe. Já verifiquei tudo detalhadamente. Nada está errado, tudo está indo bem. Com uma expressão bajuladora, Yaquinta disse isso rapidamente, tentando obter mais crédito. Rosário não respondeu, ele nem mesmo olhou para Yaquinta. Em vez disso, seus olhos estavam grudados em Alaba de Barcelona. Alaba acenou com a cabeça e disse com respeito, Senhor, verifiquei cuidadosamente e cruzei as referências de tudo. Nada está fora de lugar. Além disso, não há sinal de batalha em um raio de 10.000 quilômetros. Todos os cadáveres da matriz de extermínio estão no local. Em termos de números e atributos de energia, tudo está alinhado. Ouvindo isso, o bispo com túnica vermelha deu um suspiro de alívio e acenou com a cabeça. Então, ele disse com um sorriso, ótimo. 2 generais, obrigado pelo trabalho duro. Depois de voltarmos para a ilha de Sicília, a Santidade Blatter e Santidade Platini irão recompensá-lo grandemente. Agora, vocês dois podem ir e descansar. Os 2 mestres supremos saíram da tenda com respeito. Então, Yaquinta olhou para Alaba a seu lado com um sorriso, mas um traço de ciúme e maldade apareceu. Até um tolo poderia dizer pelo comportamento do bispo Rosário de túnica vermelha que este confiava mais em Alaba. Como resultado, Yaquinta ficou muito aborrecido e tornou-se um pouco homicida. Quão bom era Alaba? Claro, ele viu isso também, mas não mostrou nada em seu rosto. No entanto, algo mais aconteceu, e esses 2 mestres supremos não perceberam. Assim que eles se viraram e saíram, 2 pontos de luz prateada voaram das pontas dos dedos do bispo Rosário de túnica vermelha que estavam apontando para o chão, e eles voaram para os corpos dos 2 mestres supremos. Ao ver que essas 2 pessoas saíam da tenda, Rosário, que tinha um sorriso no rosto, de repente ficou sério. Ele liberou sua energia espiritual e cobriu uma área dentro de 5 quilômetros da tenda central. Depois de inspecionar cuidadosamente a área e se certificar de que nenhuma existência poderosa o estava monitorando, ele ordenou aos cavaleiros divinos que estavam guardando o portão para não deixar ninguém entrar, e ele montou poderosas matrizes de ilusão e matrizes assassinas na tenda. Então, este homem rasgou o espaço aberto à sua frente e correu para o vazio, desaparecendo completamente. Você veio. No vazio infinito onde o espaço e o tempo estavam um caos, uma massa de chamas de energia verde penetrantes emitiu ondas de flutuações de energia espiritual.
O poder escondido nesta massa de chamas era tão grande que mesmo os verdadeiros deuses se sentiriam insignificantes como uma formiga diante dele. No momento seguinte, uma luz prateada passou por ele. Rosário apareceu no vazio escuro, e ele observou cuidadosamente por um tempo essa massa de chamas verdes queimando. Então, ele acenou com a cabeça e disse: Eu vim. Tudo está indo bem e de acordo com o planejado. Ha ha ha! Isso significa que em breve teremos muito material e alimentos frescos? Então, vamos redimir nossa glória de 1000 anos atrás em breve. A massa de chamas de energia verdes queimando soltou uma série de risadas de excitação. Não seja descuidado. Quero saber como está tudo com a tropa expedicionária do Império da Região Norte. Rosário franziu a testa e lembrou: nenhum erro pode ser cometido sobre este assunto. Caso contrário, isso colocará obstáculos em nosso caminho. Se a Santidade Platini ficar com raiva, nem mesmo você aguentará. O poder desta massa de chamas verdes era muitas vezes superior ao de Rosário, poderia facilmente matar este bispo de túnica vermelho com um pensamento. No entanto, a relação entre eles era estranha. Seu status não estava alinhado com sua força. Em vez disso, quando Rosário falava, parecia que ele era superior. Como podemos nós, os grandes goblins, não completar a missão que o mestre estabeleceu? A massa de chamas verdes queimando não ficou com raiva devido ao tom de Rosário. Após uma pequena pausa, ele rugiu e riu habitualmente. Haha! Não se preocupe! Em menos de 4 dias, a tropa expedicionária do Império da Região Norte se tornará uma pilha de ossos cheia de marcas de mordidas, assim como aqueles soldados humanos que você traiu. A expressão de Rosário mudou de cor, e ele gritou: O quê? Em menos de 4 dias? O quê? 4 dias já se passaram, mas a tropa expedicionária formada pelo Império da Região Norte, o Império dos Elfos e a Aliança Gnommo-Anão ainda não foi destruída? Você esqueceu? Você prometeu à Santidade Platini que enviaria a força mais poderosa para exterminar esta tropa expedicionária em 3 dias. A massa de chamas verdes ficou em silêncio. Depois de um tempo, seu tom arrogante se tornou impotente enquanto explicava: Tudo bem, não é que o Império Goblin não esteja trabalhando. Algo inesperado aconteceu. A força da rainha do Império da Região Norte está muito além de nossas estimativas. Cerca de 1 hora atrás, mais de 30 deuses goblins já morreram nas mãos daquela mulher. Eu e meus 11 colegas temos que proteger a fábrica para garantir que nenhum problema apareça, não podemos simplesmente sair e ir lidar com ela. Ah, então é por causa daquela mulher. Rosário também ficou em silêncio. Ele se lembrava claramente de seu primeiro encontro com aquela mulher na ilha de Bali. Durante a cerimônia, ele permaneceu no altar alto, mas aquela bela, mas assustadora valquíria, o derrubou com uma flecha e quase o matou também. Agora, pensando bem, ele ainda não conseguia evitar um arrepio. Ele nunca esteve tão perto da morte antes. Essa experiência aterrorizante fez Rosário perceber o poder da rainha do Império do Norte. Em apenas alguns dias, mais de 30 deuses goblins morreram nas mãos dela. Este número, os goblins não diminuíram. Acontece que a Valkyria é muito poderosa. Ok, já que é esse o caso, vou me reportar à Santidade Platini. No entanto, você precisa descobrir uma maneira de lidar com essa mulher e acabar com essa tropa. Caso contrário, não teremos tempo suficiente. Rosário não acusou essa massa de chamas verdes de nada, e ele até falou por isso. Isso era uma coisa rara de se ver. Ok, vou tentar dar uma boa resposta à Santidade Platini. No entanto, espero que você encontre uma maneira de atrasar o velho Maradona. Caso contrário, assim que enviarmos alguns de nós para lidar com a rainha do Império da Região Norte, aquele velhote pode descobrir a fábrica. Depois de dizer isso, essa massa de chamas verdes queimando piscou levemente. Depois de emitir uma luz forte, ela desapareceu instantaneamente no vazio escuro. Rosário não ficou aqui por muito tempo. Ele também abriu espaço e desapareceu.
menos de 100 mil quilômetros de distância da cidade de Aliens de Munique. Após avançar rapidamente por quase 2 dias, a tropa expedicionária formada por impérios como Everton montou um acampamento temporário na cordilheira de Ruar, preparando-se para entrar na cidade. De acordo com o plano original, o objetivo da tropa expedicionária era se coordenar com os humanos na região sul e derrotar o Império Goblin. Agora, parecia que seria ótimo se essas duas tropas pudessem chegar à cidade de Duna e à cidade de Aliens. Os humanos tiveram que reavaliar os goblins. Talvez o pior cenário fosse construir matrizes de teletransporte de longa distância e abrir caminhos seguros para mover todos os humanos na região sul para outras regiões, aceitando o fato de que os humanos foram esmagados na região sul. Claro, antes disso, os humanos tinham que fazer um último esforço. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1165. Matando um rei divino. Sob a proteção de Fei, cerca de 200 mil soldados da Aliança que eram de impérios como Everton e sobreviveram à recente tragédia seguiram uma jornada tranquila. Sem correr para uma única batalha, esta tropa expedicionária chegou à Cordilheira do Sul de Ruar, a menos de 5 mil quilômetros da cidade de Aliens, a capital de Munique. Aos olhos dos goblins e da Santa Igreja, essa tropa já foi eliminada e exterminada. No segundo dia, pessoas como Fellaini pensaram que o Imperador Humano do Norte lideraria a tropa para a cidade de Aliens e se juntaria aos outros humanos. No entanto, sob o plano de Fei, a tropa permaneceu na Cordilheira do Sul de Ruar e parou de se mover em direção à cidade de Aliens. Embora tenham ficado surpresos, pessoas como Fellaini e Johnson já admiravam muito Fei, então eles não se opuseram ao seu plano. Eles ouviram as palavras de Fei sem problemas. A tropa acampou na floresta e foi envolvida pelo poder divino de Fei. Não havia como ser exposto. Como o abastecimento de alimentos não era problema, essas pessoas passaram a curtir a paisagem da região sul como se estivessem em uma viagem, e realizavam exercícios militares diariamente, pensando em maneiras de lidar com os militares goblins. Enquanto treinavam e praticavam as estratégias que poderiam ser usadas para salvar a cidade de Aliens, essas pessoas pareciam mais relaxadas do que antes. Ao mesmo tempo, a outra tropa expedicionária sob a liderança da Valquíria Helena avançou. Esta tropa expedicionária moveu-se em direção à cidade de Iduna sem parar. Nestes 2 dias, eles mataram muitos mestres goblins e derrotaram muitas tropas goblins. Com um impulso dominante, eles correram em direção à última linha de defesa da Aliança do Império liderada por Ormo. Durante este tempo, o nome da Valquíria Helena brilhou e chocou todo o continente como uma estrela cadente gigante no céu escuro. Ela matou mais de 30 deuses goblins, e seu histórico era impressionante. Esta rainha, que não era tão famosa antes, deixou muitas pessoas com medo e preocupadas, e ainda mais pessoas ficaram animadas e a adoraram. As pessoas tentavam obter o máximo possível de informações sobre os antecedentes da Valquíria, mas tudo sobre ela parecia um mistério. Todas as informações mostraram que a Valquíria acompanhou o Imperador Humano do Norte Alexander desde que ele começou a mostrar sinais de poder. Embora essa mulher tenha demonstrado sua força algumas vezes, ela era discreta na maioria dos casos. O poder e o domínio do Imperador Humano do Norte cobriram a luz de suas rainhas. Agora que o Imperador Humano do Norte desapareceu dos olhos do público por um tempo, a Valquíria que agora estava lutando contra os goblins finalmente recebeu o nível de fama que era proporcional à sua força. Beleza. Nobreza. Poder. Mistério. Essas foram todas as palavras que representaram a Valquíria. Esta rainha incomparável e linda despertou o interesse de todos no continente. Ao mesmo tempo, as pessoas começaram a fazer perguntas. Semelhante a esta Valquíria, quantos mestres poderosos e misteriosos do Império da região Norte existem? O brilho do Imperador Humano do Norte era tão brilhante que ninguém mais estava no centro das atenções. Se houver apenas uma figura, a Valquíria Helena, então tudo ainda é aceitável. No entanto, se houver várias figuras como esta mulher,
Os inimigos do Império da Região Norte terão pesadelos. Na verdade, apenas esta valquíria sozinha é o suficiente para fazer muitos inimigos do Império da Região Norte terem pesadelos. Sob a vigilância de todo o continente, esta tropa expedicionária avançou rapidamente com um ímpeto imparável. Foi louco! Finalmente, na pastagem da Westfália, que ficava a menos de 10.000 quilômetros da cidade de Duna, a tropa expedicionária enfrentou o ataque mais louco do Império Goblin. Nesta batalha, mais de 5 milhões de goblins se juntaram à luta. Os goblins encheram completamente a pastagem e correram em direção à tropa expedicionária. Havia goblins bucha de canhão, goblins comuns, guerreiros goblins, goblins no nível rei e goblins no nível imperador. Não houve formações e nenhuma tática foi usada. Os rugidos e gritos dos goblins ressoavam no céu e superavam todos os outros sons, e parecia que os goblins eram intermináveis. Este foi o ataque de mar de goblins. O ataque mais primitivo e cruel. A tropa expedicionária foi forçada a uma posição defensiva no centro da pastagem. Com a ajuda da Legião de Magos do Império da Região Norte, a tropa montou mecanismos de defesa ao redor do acampamento, criando muitas matrizes de defesa mágica estáveis e firmes. Sob a liderança da Valquíria Helena, mestres humanos supremos como Gerard, Company e Ramos, bem como os mestres elfos, gnomos e anões como a sacerdotisa do Tigre Branco Susana, todos lutaram na linha de frente, enfrentando os mestres de alto nível do Império Goblin. Esta batalha foi a mais perigosa que a tropa expedicionária enfrentou desde que entrou na região sul. Isso porque um Goblin Rei Divino apareceu. Se não fosse pela Valquíria Helena que imediatamente percebeu o ataque furtivo deste Goblin Rei Divino chamado Bordiga e o bloqueou com todo o seu poder, este Goblin Rei Divino teria destruído com sucesso a configuração defensiva da tropa expedicionária e mudado completamente o destino desta tropa. Embora Helena tenha descoberto a existência de Bordiga, ela ainda foi puxada para uma dura batalha. A aparição deste Goblin Rei Divino forçou a Valquíria a concentrar toda a sua atenção na batalha, e ela não tinha energia para cuidar de mestres supremos como Gerard e proteger o acampamento da tropa. Uma vez que os goblins tinham mais soldados e mestres supremos, a batalha estava se inclinando a favor deles, pois eles obtiveram todas as vantagens pela primeira vez. Tudo estava se movendo na direção que os goblins anteciparam. A escala da vitória estava se inclinando para essas criaturinhas mais verdes e feias. Nesse momento crítico, algo inesperado aconteceu. Uma gigante espada de energia de ordem que era tanto prateada quanto dourada rasgou o espaço e apareceu no campo de batalha. O Goblin Rei Divino Bordiga reagiu rapidamente, e ele liberou completamente sua força total. Ele se transformou em uma massa de luz verde, parecendo um sol verde e roubando todas as glórias do mundo. No entanto, nada disso foi útil. Este Rei Divino gritou, e ele foi instantaneamente morto pela energia da espada gigante dourada e prateada. Tal existência morreu e toda a sua essência foi absorvida. Ao mesmo tempo, os mais de 50 deuses goblins que estavam no campo de batalha também não puderam escapar de sua morte. Eles foram apenas ligeiramente tocados por esta energia de ordem da espada, mas perderam toda a habilidade de lutar. Todos eles viraram pó, e suas essências divinas e sua compreensão das leis da natureza foram tomadas à força. Como um dragão divino, a energia de ordem da espada de ouro e prata passou e desapareceu. É o Imperador Humano do Norte. É a energia da espada gigante dourada e prateada que somente o Imperador Humano do Norte pode usar. Aterrorizante! Esta energia da espada foi lançada da região norte. Ela se moveu por uma região inteira e matou um rei divino. A guerra mudou completamente devido ao aparecimento da energia de ordem da espada gigante dourada e prateada. Na frente dessa poderosa energia de espada, pessoas como Gerard se sentiam como formigas na frente de um deus. Se a energia da espada fosse de seu inimigo, eles teriam se transformado em pó. Este é o poder do Imperador Humano do Norte. Inacreditável! Matando um rei divino a dezenas de milhões de quilômetros de distância. Quão poderoso é o Imperador Humano do Norte? Ei, você gosta desta novel?
Hail the King, capítulo 1166. Por reunião. Devido à interferência do Imperador Humano do Norte, o plano que o Império Goblin cuidadosamente criou se tornou um fracasso total. A morte dos mestres goblins de primeiro nível instantaneamente tornou irrelevante a enorme diferença no número de soldados de baixo nível. Sem serem assediados por deuses goblins, pessoas como as Valquírias, Gerard e Company começaram a mostrar seu poder supremo e destruíram as tropas goblins. Após esta batalha, o Império Goblin não conseguiu organizar nenhum ataque que pudesse representar uma ameaça à tropa expedicionária. Esta tropa expedicionária avançou tão rápido quanto um raio e chegou com sucesso à cidade de Iduna. A cidade de Iduna estava cercada pelos goblins havia mais de meio ano, e o muro da cidade era como uma fronteira. Dentro da muralha da cidade havia humanos que estavam sendo torturados pelo medo, e fora da muralha da cidade havia muitos soldados goblins e goblins comuns que estavam procurando por comida. Como a água do Mar Verde venenosa, os goblins cercaram esta gigantesca cidade humana na região sul. Esta última linha de defesa para humanos parecia uma ilha solitária em um oceano gigante. Claro, a entrada na cidade foi acompanhada por outra batalha sangrenta. Os Olmondianos e as outras pessoas da cidade de Iduna estavam preparados. Sob o comando do oficial militar de mais alto nível, Gotze, os humanos na região sul travaram uma batalha esplêndida, e a batalha terminou com os reforços entrando com sucesso na cidade. Ao mesmo tempo, a notícia da batalha nas pradarias da Westfália se espalhou por todo o continente por meio de muitos métodos diferentes. O mais chocante foi a energia de ordem da espada dourada e prateada do Imperador Humano do Norte. Essa espantosa espada de energia apareceu do nada e matou instantaneamente um Goblin Rei Divino. Na verdade, assim que esta notícia se espalhou, todo o continente Azeroth caiu em um estado de silêncio e descrença. Isso foi assustador e extremamente impactante. Enquanto muitas pessoas ficaram chocadas, elas continuaram a pensar e fazer suposições. Se a história não fosse exagerada, então o Imperador Humano do Norte Alexander era pelo menos um rei divino também. Afinal, apenas um rei divino poderia matar outro rei divino. Além disso, a partir dos muitos documentos e todas as descrições do incidente dos soldados que estavam naquela batalha, as pessoas souberam que o Imperador Humano do Norte não apareceu. Ele apenas lançou aquela energia da espada de longe e matou instantaneamente o rei divino Goblin Bordiga. Isso mostrou que o Imperador Humano do Norte não era um rei divino de nível inferior. Aterrorizante. Este mundo estava mudando lentamente. As leis da natureza estavam se transformando lentamente. Parecia que quando a barreira entre mortais e deuses foi quebrada, algo mudou. Quando a situação em que nenhum deus podia ser visto no continente Azeroth mudou com o aparecimento do primeiro deus, pareceu que uma limitação no sistema marcial do continente foi removido. Agora, mais e mais deuses verdadeiros estavam aparecendo. Deus. Esta palavra não era tão distante e misteriosa para os humanos neste continente como antes. Mais e mais mestres humanos estavam se movendo em direção ao reino do Deus verdadeiro. Entre todos os mestres humanos, o Imperador Humano do Norte e o Filho de Deus, Mestre de Barcelona foram os mais atraentes. Não muito tempo atrás, o Filho de Deus, Mestre de Barcelona derrotou a tropa da aliança do General Demoníaco Mourinho e Deus da Batalha Ronaldo na Colina da Canção do Amor na região oeste. Este incidente chocou todo o continente. Messi mostrou a força de nível 9 no reino do Deus verdadeiro. No entanto, agora com o Imperador Humano do Norte matando um rei divino com um método dominante, parecia que esse jovem Lorde estava anunciando sua invencibilidade e poder. Embora este homem fosse mais jovem, ele ofuscou completamente o Filho de Deus e Messi. Conforme o tempo passava, havia mais e mais notícias sobre os mestres supremos humanos rompendo o limiar final e se tornando verdadeiros deuses. Mais e mais deuses apareceram no continente durante a Era do Caos. Como esperado, mestres e heróis apareceram com mais frequência em tempos caóticos. Nos últimos 1000 anos,
um deus seria a existência mais poderosa do mundo. Até mesmo o santo marcial continental Maradona, a figura mais poderosa sob as estrelas, era apenas um semideus auge nas lendas, e ele foi capaz de atordoar o continente inteiro por quase 1000 anos. Agora, mesmo um verdadeiro deus não poderia dominar o continente. Rei divino. O imperador humano do norte se tornou o primeiro rei divino nos últimos 1000 anos no continente Azeroth após a Era Mítica. Claro, algumas pessoas acreditavam que todos os rumores eram apenas histórias inventadas. Eles acreditavam firmemente que a batalha nas pastagens de Westfália foi muito exagerada. Depois de se convencerem e analisarem a situação com premissas falsas, eles afirmaram que muitos fatores contribuíram para a queda do rei divino Goblin Bordiga, e o papel do imperador humano do norte nisso não foi tão significativo. Eles pensaram que talvez o imperador humano do norte e a rainha do império da região norte trabalharam junto com muitos outros mestres humanos, e essas pessoas mal mataram este rei divino depois de pagar um preço alto. Caso contrário, a força do imperador humano do norte era muito insana. Seria algo inédito. Uma onda de choque invisível rapidamente se espalhou pelo continente, e as discussões causadas pela batalha nas pastagens de Westfália pareciam ter se acalmado na superfície. Na verdade, as várias forças que estavam de olho no Império da região norte reagiram a esta notícia. Foi ouvido que a Santa Igreja ficou nervosa, e Platini, o gênio no ponto 1 da Santa Igreja e a figura influente apenas abaixo do Papa Blatter, foi pessoalmente para a ilha de Bali. Ao mesmo tempo, o bispo Rosário de Túnica Vermelha e outros comandantes de impérios como Barcelona e Juventus fizeram uma declaração conjunta. Essas figuras que se retiraram para a ilha de Bali anunciaram ao mundo que o Império da região norte conspirou com os Goblins e traiu a raça humana. Este império atacou a tropa da Santa Igreja e fez com que a tropa expedicionária sofresse muitas baixas. Como resultado, as tropas de impérios como Everton e Sunderland foram completamente exterminadas e mais de 17 mestres supremos humanos morreram. Ao mesmo tempo, a Laba de Barcelona e a Quinta da Juventus também morreram sob o ataque furtivo. A Santa Igreja provou que o Império da região norte traiu os humanos e convocou todas as forças humanas para conquistar o Império da região norte. Assim que essa notícia foi divulgada, todo o continente ficou chocado. A região sul, a cidade de Iduna. Após a cerimônia de boas-vindas, foram acertados os preparativos para que a tropa expedicionária instalasse o acampamento na região sul da cidade. A tropa expedicionária carregava 1 tonelada de alimentos e recursos estratégicos, e todos os suprimentos eram entregues à tropa que guardava a cidade, resolvendo o problema urgente de escassez de suprimentos. A tropa expedicionária era vista como a legião de heróis. Embora não houvesse tantos soldados, eles ainda trouxeram uma enorme confiança para as pessoas na região sul. Era o mesmo que o viajante solitário no escuro vendo um traço de luz. O processo de transferência de recursos foi extremamente complexo. Como comandante principal, Helena não precisava se preocupar com essas coisas. Alguns assessores e funcionários foram responsáveis por isso. Depois de montar o acampamento, Helena mudou sua roupa e saiu com 2 trapaceiras sem avisar ninguém. Ao caminhar na rua principal na frente do acampamento, essas 3 desapareceram rapidamente na multidão de pessoas. A cidade de Iduna era gigante e podia conter centenas de milhões de pessoas. Esta cidade ocupava uma enorme área territorial com um raio de mais de 500 quilômetros. Esta era a capital de Ormond, o líder da aliança de impérios na região sul que poderia rivalizar com o poderoso Império de Munique de nível 9, que já existia há anos. Palácios e torres mágicas estavam por toda parte, e a muralha da cidade parecia ilimitada. Esta cidade foi um dos centros da civilização humana da região sul. Mesmo no continente Azeroth, Iduna poderia se classificar entre as 20 cidades humanas em termos de tamanho. A invasão de goblins levou muitos refugiados para esta cidade. Junto com os residentes originais da cidade, havia gente por toda parte. Mesmo aqueles locais desertos da cidade agora estavam lotados de barracas e refugiados.
Depois de viajar no meio da multidão e dar algumas voltas, Helena e as outras duas garotas viram uma pessoa esperando por elas com um sorriso. Quem poderia ser senão Fei? Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1167. Iduna à beira do colapso. As duas trapaceiras não sabiam que iriam se encontrar com Fei na cidade de Iduna, e suas bocas se arregalaram em choque enquanto a alegria aparecia em seus rostos. Por outro lado, a valquíria Helena sabia claramente que Fei estaria aqui. Um raro sorriso apareceu no rosto frio de Helena, e sua beleza deslumbrante roubou os holofotes de todos os outros. Enquanto sorria, ela se aproximou e colocou levemente as mãos em um dos braços de Fei, parecendo gentil e amorosa como uma garota comum. Se mestres supremos como Gerard vissem essa cena, eles ficariam tão chocados que seus queixos cairiam. Quem poderia imaginar que a valquíria que era invencível na região sul e matou muitos deuses goblins fosse capaz de mostrar uma expressão tão charmosa e ligeiramente tímida? Afinal, sua imagem era de uma deusa nobre e fria. As trapaceiras do acampamento dos trapaceiros eram muito próximas de Helena. Já que Helena e essas duas garotas escaparam e ficaram em particular, essas duas garotas não agiram formalmente e todas colocaram seus braços em Fei e o chamaram de cunhado. Uau! Cunhado! Como é que você está aqui? A jovem e fofa trapaceira chamada Jean deu uma risadinha e perguntou. Hehe, é claro, estou com saudades, então estou aqui para ver você, Fei respondeu enquanto caminhava para a frente. A outra trapaceira chamada Tânia sorriu e provocou, cunhado, acho que você não está sendo verdadeiro. Acho que você sente falta da irmã Helena, não de nós. Fei riu e disse, hehe, estou com saudades de todas vocês. Ao ouvir isso, um sorriso apareceu no rosto da valquíria. Embora Helena tenha passado apenas alguns minutos com Fei, ela sorriu mais em comparação com os últimos 2 meses. Ela não parecia tão assassina e fria como no campo de batalha. Em vez disso, ela parecia encantadora e bonita. Cunhado, como é que você sabe que estamos passando por aqui? A pequena Jean tinha apenas 18 anos e era a trapaceira mais jovem que veio com a tropa expedicionária. Ela falava como um pequeno pardal. Hehe, seu cunhado é poderoso. Não importa onde você vá, eu saberei onde você está. Era raro para Fei ter algum tempo para relaxar, então o rei não agiu majestosamente. Ele brincava e ria com as meninas. Os pedestres nas ruas não faziam ideia de que aquele jovem que tinha um sorriso de vadio e estava acompanhado por 3 beldades era o famoso imperador humano do norte. Agora, o sorriso brilhante de Fei poderia facilmente desencadear o ódio nos corações de outros homens enquanto ele caminhava com beldades, parecendo um jovem rico de uma família poderosa. Uau, o cunhado está se gabando de novo. Oh, certo. Agora, muitas pessoas estão falando sobre você. Especialmente sua força, muitas pessoas estão especulando sobre isso. Cunhado, você já é realmente um rei divino. A outra trapaceira chamada Tânia também estava bastante curiosa e fez a pergunta que estava em sua mente. Fei sorriu e acenou com a cabeça. Uau! Tão poderoso, as duas puras trapaceiras engasgaram. Na realidade, Fei já havia ultrapassado o reino do Deus verdadeiro cerca de 1 mês atrás. Ao atingir o grau de fusão de 25%, ele entrou no reino do Rei Divino. Nesse período, após a entrada da tropa expedicionária do Império da região Norte na região Sul, as valquírias estavam liderando a tropa aos olhos do público, mas Fei estava escondido no escuro. Sempre que um deus Goblin era morto, sua essência era absorvida por Fei antes que a essência pudesse se desintegrar e se dissipar. Todas as essências foram usadas para alimentar o grande reino divino. No caminho, mais de 100 deuses Goblins foram mortos por Helena, proporcionando um fluxo contínuo de energia para Fei. Além disso, na batalha nas pastagens Vestfalia, Fei usou o cetro da criação e matou instantaneamente o rei divino Goblin Bordiga e absorveu mais da metade de sua energia. Depois disso,
O grau de fusão de Fei com o grande reino divino atingiu 30%, o equivalente ao nível 3 do reino do Rei Divino. Agora, Fei pode ser contado como mestre no ponto 1 no continente Azeroth. Claro, mais de 1000 anos se passaram desde o final da Era Mítica, e muitos fatos que pareciam óbvios na superfície não podiam ser considerados verdadeiros. Ninguém sabia se a Santa Igreja, a força que dominou o continente por mais de 1000 anos, tinha cartas e mestres ocultos únicos. Além disso, era difícil dizer se Santo Marcial Continental Maradona, o humano mais poderoso sob as estrelas, era apenas um semideus de pico, como diziam os rumores. À medida que a situação no continente se intensificava e mais guerras apareciam, ninguém sabia se alguns mestres antigos iriam pular de suas tumbas. Exceto para se encontrar com sua rainha e matar sua sede, Fei também veio à cidade de Iduna para verificar a situação em uma das duas últimas cidades humanas remanescentes na região sul. Pelos relatórios secretos que o escritório de Catas passou para ele, parecia que o Império da região norte e a Santa Igreja iriam ter um conflito pesado na região sul. Havia alguns segredos escondidos na região sul, e eles eram peças importantes no quebra-cabeça da expansão da Santa Igreja. Fei tinha que fazer alguns preparativos. As 4 pessoas vagaram nas ruas de Iduna sem rumo. Pessoas famintas estavam por toda parte na rua. Depois que um grande número de refugiados invadiu a cidade, os goblins cercaram completamente a cidade. Como resultado, houve escassez de alimentos. No momento, a comida era rigidamente controlada pelo governo local, e os soldados e militares tinham a prioridade. Os moradores comuns e os refugiados que correram aqui para escapar da guerra não tinham garantias. Quase todos estavam à beira de morrer de fome. Senhor, por favor, mostre misericórdia. Por favor. Eu não como nada há 2 dias. Por favor, me dê um pedaço de pão. Até um pedaço de pão mofado está bom. Um ancião de cabelos brancos estava deitado no chão. Ele era tão magro que sua pele envolvia seus ossos, e ele olhava para os pedestres com vontade de viver. Quem pode me dar meio pão? Minha mulher vai dormir com ele por uma noite. Você pode fazer o que quiser com ela. Veja como a pele dela é branca. Um homem que estava quase desmaiando de fome gritou na beira de uma rua. Ao lado desse homem estava uma jovem quase nua. Sua figura era um tanto atraente e sua pele ainda era lisa e branca sob a sujeira. Isso mostrou que ela já viveu uma vida confortável, com comida e roupas abundantes. Agora, ela havia caído nesta situação trágica. Ninguém sabia se aquele homem era seu marido ou não, mas ele puxou o vestido da mulher e mostrou suas partes íntimas aos pedestres como se estivesse vendendo um item e querendo um bom preço. Ao lado dessas duas pessoas, muitos refugiados eram magros e de pele amarela por causa da fome. Esta deveria ser a área de refugiados em Iduna. Todos os tipos de gritos podiam ser ouvidos neste lugar. Havia gente vendendo itens e mulheres vendendo a si mesmas. Na verdade, havia até pessoas vendendo seus filhos e todo tipo de coisas estranhas. Qualquer coisa que pudesse ter um valor potencial estava sendo exibida. A guerra estar cercado por goblins por um longo tempo fez o sistema monetário em Iduna entrar em colapso. As moedas de ouro e prata daquele lugar valiam menos do que um pedaço de pão. Vendo tudo isso, Fei gradualmente franziu a testa. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Hail the King, capítulo 1168. Bofetão alto. Helena e as duas lindas trapaceiras também ficaram preocupadas. Era difícil imaginar que a situação na cidade de Iduna se degradasse a esse nível. Ei! Essa garota é boa. Ha ha ha, uma série de risadas violentas soou do lado. Fei e as 3 meninas viraram a cabeça. Era um gordo com orelhas grandes e estava protegido por alguns guerreiros de aparência mesquinha que pareciam ser seus guardas. Esse grupo de pessoas foi diretamente contra o fluxo de pedestres. Ao vê-los, todos se afastaram como se vissem cobras ou escorpiões.
Eles tinham medo de colidir ou ofender aquele gordo. O homem que estava vendendo aquela mulher atraiu a atenção do gordo. O gordo se virou e começou a olhar para a jovem com luxúria. Parecia que essa jovem já estava insensível ao ambiente. O homem que gritava viu aquele gordo e ficou animado. Ele sabia que um grande cliente potencial estava aqui. Portanto, este homem puxou a saia desta mulher e mostrou seu peito redondo. O peito desta mulher foi cuidado. Nenhuma sujeira podia ser vista, e sua pele era lisa e cristalina, emitindo uma luz fraca e atraente. Agora, os olhos deste gordo quase saltaram das órbitas. Os guardas bestiais viram isso, eles zombaram cruelmente e correram. Enquanto carregavam aquela jovem nos ombros, eles jogaram um pedaço de pão mofado para o homem, preparando-se para partir. Não! Como se de repente ela acordasse de um sonho, essa jovem gritou em desespero. Enquanto lutava, ela olhou para o gordo com medo em seus olhos. Alguns dos pedestres e vendedores ambulantes olharam para a jovem com simpatia. Esse gordo se chamava Elton e tinha uma grande formação. Ele poderia ser contado como uma das figuras autoritárias da cidade de Iduna. Ele sempre intimidou os outros e dirigia várias lojas de jogos de azar e de prostituição. Ele era bastante lascivo e sádico. As mulheres que caíram em suas mãos certamente iriam para o inferno. Todas elas terminaram tragicamente. Nos últimos meses, esse gordo havia tirado mais de uma dúzia de mulheres deste lugar, e nenhuma delas voltou viva. Foi ouvido que algumas delas foram vistas nas instalações da instituição militar, e alguns de seus cadáveres cheios de marcas de tortura foram vistos nas pilhas de cadáveres na região sul da cidade. Tapa! Um dos guardas musculosos deu um tapa na mulher que estava lutando, quase a nocauteando. Ele ameaçou: "Sua puta ignorante! Já pagamos o seu homem. Agora vá com o Sr. Elton, ou enfrentará punições duras." Não. Por favor, me deixe ir, por favor, mostre misericórdia. A mulher estava apavorada e balançou a cabeça inconscientemente enquanto um rastro de sangue aparecia em seu rosto. Ao mesmo tempo, ela olhou para os pedestres em busca de ajuda. No entanto, quem se atreveu a ofender este valentão? Poucos dias atrás, um guerreiro rebelde olhou para este gordo por um segundo a mais, e seus olhos foram arrancados antes de ser torturado até a morte. Este gordo chamado Elton já tinha um sorriso ganancioso e lascivo no rosto e ficou satisfeito com as reações de medo de todos. Ele riu: "Leve-a embora. Rapidamente. Mal posso esperar." Ao ouvir a ordem, um dos guardas carregou a mulher no ombro e estava para partir. "Espere!" Nesse momento, uma voz nítida soou nos ouvidos de todos. "Quem diabos está cansado de viver? Como você ousa tentar?" Elton ficou furioso e se virou e praguejou. No entanto, antes de terminar de falar, ele congelou de repente. Foram duas garotas bonitas que se destacaram e o interromperam. A trapaceira Jean estava com raiva. Ela e Tânia estavam acompanhando a irmã mais velha e o cunhado em uma caminhada, querendo que os dois passassem algum tempo sozinhos. No entanto, tais incidentes trágicos estavam acontecendo em Iduna, e elas encontraram um. Todos os pedestres começaram a falar e conversar. Fei e as três meninas já descobriram tudo e aprenderam sobre os crimes anteriores do Elton Gordo. Jean e Tânia se autodenominavam heroínas, então elas definitivamente iriam se destacar e fazer isso. "Gordo feio, vou te dar um segundo para colocar aquela garota no chão e ir embora com seus homens." Vendo a luxúria flagrante nos olhos desse gordo, Jean instantaneamente se tornou assassina. No entanto, ela se esforçou para suprimir e gritou em um tom frio. Elton quase babou. Uma guerreira tão bonita e pura redefiniu a palavra beleza em sua mente. Existem tantas beldades no mundo. Elas são donzelas imortais. Comparada com essas duas garotas, aquela jovem é como uma pilha de sujeira ao lado de dois diamantes. Quando este gordo moveu levemente seus olhos e subconscientemente olhou para trás dessas duas trapaceiras, ele viu Valkyria Helena que estava parada ao lado de Fei,
e seu corpo amoleceu como se ele tivesse sido atingido por um raio. Ele pensava que essas duas trapaceiras eram as mulheres mais bonitas do mundo, mas elas eram como donzelas quando comparadas com a Valquíria, que pareciam uma princesa incomparável. Embora Fei estivesse ao lado de Helena, Elton o ignorou automaticamente. Elton havia feito coisas como sequestrar mulheres bonitas e matar seus homens. Além disso, Fei estava vestindo um manto branco simples feito de materiais ásperos, e ele não tinha nada nele que mostrasse status supremo. Aos olhos de Elton, Fei era apenas um caipira insignificante. Seu lixo! O que você está olhando? Vá embora agora mesmo! Ou vou arrancar seus olhos! Jean quase não conseguiu conter a raiva e cerrou os punhos. No entanto, como Fei e Helena não tinham dito nada ainda, ela aguentou um pouco mais. Ouvindo o grito de Jean, Elton instantaneamente acordou do choque. Ele já decidiu que deve ter essas três belas mulheres. Elas poderiam ser os presentes mais valiosos que ele poderia usar para se conectar com as poucas figuras mais influentes da cidade. Hehe, irmãzinha, eu posso deixar essa mulher ir, mas vocês três têm que vir comigo. Haha. Elton riu e se aproximou, estendeu a mão e estava prestes a acariciar o rosto de Jean. Você está procurando a morte. Jean não conseguiu segurar mais e balançou o braço e deu um tapa no rosto de Elton com força. Como uma almôndega gigante, o corpo de Elton voou e se espatifou no chão, quase criando uma enorme cratera em forma humana. Uma série de suspiros soou na área. Ninguém esperava que Elton Gordo, um dos grandes valentões da região norte da cidade, fosse espancado por uma linda garota. Além disso, parecia que essa linda garota era forte, fazendo Elton sofrer de dor. Bem merecido, quase todo mundo disse isso em suas mentes. É tão emocionante ver isso. Vendo esse valentão sendo punido, todos sentiram o mesmo nível de emoção que comer um bife. Os guardas de aparência cruel ficaram estupefatos neste momento. Eles não achavam que alguém ousaria bater em Elton. Quando eles reagiram, o gordo já havia voado. Ei! Você gosta desta novel? The King, capítulo 1169. Por Luan King. Eu queria dar um tapa neste cara desagradável há muito tempo. Droga! Mate essa puta para mim! O zangado e envergonhado Elton levantou-se do chão, e metade de seu rosto inchou tanto que parecia um pêssego maduro que se espatifou no chão. Além disso, uma marca de mão clara e sangrenta podia ser vista em seu rosto. Elton uivou como um porco sendo abatido, e os poucos guardas que finalmente reagiram sacaram suas armas e cercaram Jean com expressões cruéis. Os pedestres dos dois lados da rua ficaram assustados e os menos ousados começaram a gritar. Essa cena já havia acontecido muitas vezes. No entanto, todos aqueles que ofenderam Elton Gordo terminaram em tragédia. Essas duas garotas lindas vão acabar em tristeza, pensaram os pedestres. Parecia que Jean não percebeu que a catástrofe estava prestes a acontecer. Esta trapaceira nem mesmo viu os guardas que se aproximavam como oponentes. Ela se virou e olhou para Fei e Helena. Vendo que esses dois não tentaram impedi-la de atacar, Jean soltou suas restrições. Ban! Ah! Esta trapaceira levantou a perna e chutou tão rápido quanto um raio. Enquanto gritava, o guarda que estava atacando na frente cuspiu um bocado de sangue misturado com alguns dentes enquanto voava. Ban! 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 Então, uma série de ruídos de chute se seguiu. Os pés de Jean pousaram nos rostos e corpos dos guardas. Ao longo de tudo isso, esta trapaceira nem mesmo usou sua energia guerreira. Ela simplesmente se espreguiçou e usou seu corpo cheio de vitalidade, e sua forma era tão bela que parecia que estava dançando. Antes que esses poucos guardas pudessem descobrir o que estava acontecendo, suas visões se turvaram e eles voaram. Depois que pousaram no chão, eles bufaram e gemeram de dor. Uma série de suspiros soou na área mais uma vez. Agora,
todos perceberam que essa linda garota não era uma figura simples. Droga! Esta linda garota é tão poderosa. Ela é uma mestra. Não é uma mulher fraca, as pessoas pensaram consigo mesmas. Você apenas espere. Eu não vou deixar você ir. Elton Gordo ficou chocado com isso e estremeceu enquanto sua mente clareava. Embora ele não fosse tão forte, vendo essa garota derrubando facilmente seus guardas que geralmente intimidavam civis com dominação, ele sabia que encontrou alguém além de sua liga. Esse gordo tinha um ponto forte: quando fosse sua vez de agir como um covarde e recuar, ele poderia ser o maior covarde do mundo. Embora Elton sempre tenha agido de forma autoritária, ele era um pouco inteligente. Vendo isso, ele não se atreveu a ficar aqui, e ele imediatamente se virou e saiu com seus guardas. Logo, esse grupo de pessoas desapareceu na esquina da rua. Jovens, vocês precisam sair agora. Você está encrencado. Um velho de cabelos brancos caminhou até Fei e sussurrou em seu ouvido: esse gordo se chama Elton e as pessoas o chamam de Javali Louco. Ele é cruel e astuto. Embora seja fraco, seu irmão mais velho, Orton, é um dos poderosos mestres da cidade de Duna que está resistindo aos militares goblins. Até o comandante Godzi precisa respeitar um pouco o irmão mais velho de Elton. Com medo dele. Nós somos. Tânia estava com raiva, e ela estava prestes a dizer algo, mas Fei rapidamente piscou e a impediu. Obrigado, senhor. Fei sorriu e deu ao velho 2 pedaços de pão. Esta cena instantaneamente fez com que outros na área olhassem com inveja, ciúme e ódio. Nenhum deles esperava que aquele velho ganhasse 2 pedaços de pão dizendo algumas palavras. Ele é muito afortunado. Algumas pessoas olharam para este idoso com reflexos malignos em seus olhos. Eles estavam planejando tirar os 2 pedaços de pão das mãos deste sênior assim que Fei e as 3 meninas fossem embora. Como Fei poderia não saber disso? Em vez de partir imediatamente, Fei ficou com o idoso e esperou até que este devorasse a comida. Durante esse tempo, ele não viu o Elton Gordo voltando aqui com um grupo de capangas por vingança. Fei e os outros estavam saindo, e Jean e Tânia levaram aquela pobre mulher. Ei, você não pode levá-la embora. Ela é minha. O homem que estava vendendo esta mulher gritou. Ele viu como Fei e as 3 meninas eram, então decidiu correr e atrapalhar para conseguir algo de valor. Pia! Tânia acenou com a mão e deu um tapa naquele homem. Haha! Boa! Tânia esfregou a mão e deu uma risadinha. Eu queria dar um tapa nesse cara desagradável há muito tempo. Não tente tirar vantagem daqueles que parecem gentis. A jovem que parecia entorpecida estremeceu um pouco de medo nos olhos, mas mesmo assim decidiu seguir Fei e as 3 meninas. Em seguida, o grupo de 5 vagou pela cidade de Iduna. A situação na cidade era muito pior do que as expectativas de Fei e dos outros. Muitos refugiados lotaram a cidade, tornando a comida e a água potável extremamente escassas. Ouviu-se que alguns lugares da cidade eram tão desordenados que assassinatos, roubos e canibalização eram práticas comuns. Os militares na cidade tiveram que concentrar mais de 90% dos recursos no combate aos goblins, e a paz e a ordem dentro da cidade só podiam ser mantidas em um nível superficial. Mais tarde, Fei e os outros descobriram que toda a cidade de Iduna estava estritamente dividida em alguns níveis. Esses nobres de primeira linha viviam em grandes mansões e desfrutavam de comida e bebidas o quanto queriam. Eles eram um desperdício e seu tratamento era melhor do que o dos militares, embora não estivessem ajudando na defesa da cidade. Devido ao perigo iminente e aparentemente sem fuga da morte, esses nobres liberaram todos os seus desejos sombrios em suas mentes. Eles intimidaram os civis e refugiados e tentaram satisfazer seus desejos tanto quanto possível. A cidade gigante foi dividida em zonas de alto nível e zonas de baixo nível. As pessoas que moravam nas áreas residenciais, nos mercados e nas ruas eram em sua maioria famílias de militares. Os jovens foram todos puxados para a muralha da cidade para lutar com os goblins que cercavam a cidade dia e noite,
e eles ganhariam um pouco de recursos para mal cobrir as necessidades de suas famílias. Depois que os jovens morreram em batalha, suas famílias só puderam receber uma pequena compensação. Esta cidade aparentemente pacífica estava cheia de conflitos agudos ocultos. Se não fosse pela terrível pressão na realidade que os goblins exerceram sobre os humanos na cidade, suprimindo esses conflitos agudos, o caos e a destruição teriam estourado na cidade há muito tempo. Fei e os demais voltaram ao acampamento da tropa expedicionária e não chamaram atenção. Fei não estava ansioso para se mostrar diante de todos e revelar sua identidade. Depois de ver a situação na cidade de Iduna, Fei secretamente ordenou que a legião de magos do Império da Região Norte começasse a construir as matrizes de teletransporte mágico de longa distância. Para Iduna, uma vez que esse túnel foi criado, alimentos e vários recursos estratégicos poderiam ser movidos da região norte para a cidade, aliviando a escassez de bens de primeira necessidade. Ao mesmo tempo, os soldados do Império da Região Norte podem ser teletransportados para cá enquanto as pessoas na cidade podem ser deslocadas. A única coisa era que, com goblins em todos os lugares da região sul, era difícil construir uma série de matrizes de teletransporte mágico de super longa distância que pudessem conectar a cidade de Iduna com o Império da Região Norte. Outro método era necessário para lidar com a crise iminente. Fei voltou seu olhar para os nobres extremamente depravados e culpados. Afinal, não era a primeira vez de Fei lidando com esse grupo de pessoas. No segundo dia, o comandante-chefe Godzi das Forças Armadas de Omon veio ao acampamento da tropa expedicionária para se desculpar com o Império da Região Norte. Hail the King, capítulo 1170. Vendo o gordo novamente. 2 anos atrás, o príncipe Shanshua e o príncipe Gundogan de Omon foram hostis a Shamboda, e o Xuanjie de Omon destruiu uma vez a antiga muralha da cidade de Shamboda, causando o maior número de vítimas na história recente de Shamboda. Esse incidente enfureceu Fei, e ele matou muitos mestres de Omon que invadiram Shamboda e Zenith. Durante este conflito, ambas as partes sofreram perdas. Ormond perdeu 2 príncipes, mais de 10 Xuanjie, e até mesmo o jovem Lord Hells morreu pelas mãos de Fei. Em comparação, Ormond sofreu mais perdas, mas foi o príncipe Shanshua quem começou tudo. Ao rastrear até as raízes, Ormond estava errado. Além disso, a situação havia mudado completamente. O outrora minúsculo reino de Shambod se tornou um mamute no continente. O Império da Região Norte era tão poderoso que nem mesmo a Santa Igreja se atreveu a combatê-lo à vontade, muito menos Ormond, um império que só tinha a capital remanescente. Para mostrar sua sinceridade, Godzi até amarrou dezenas de oficiais de Ormond que apoiavam a hostilidade contra Shamboda, e ele os trouxe para o acampamento. Todas essas pessoas eram capangas do príncipe Shanshua e do príncipe Gundogan. Valkyria Helena apareceu e aceitou as desculpas de Godzi. Godzi era amigo de pessoas como Sharav e Cassano, e não estava envolvido na guerra com o reino de Shamboda. Agora que os perpetradores já foram punidos, a situação era diferente agora. Além disso, o Império da Região Norte não queria dar aos outros a imagem de uma força que guardava rancores por muito tempo e não entendia os outros. Portanto, o rancor entre Shamboda e Omon estava oficialmente encerrado. Este incidente atraiu a atenção de todos na cidade. Agora, as informações mais recentes sobre o Imperador Humano do Norte e a Rainha do Império da Região Norte se espalharam pela cidade de Iduna sob o impulso proposital de algumas pessoas, e o histórico de Helena contra os Goblins chamou muita atenção. Todas as forças em Iduna perceberam o poder da tropa do Império da Região Norte. Por um momento, muitas pessoas falaram sobre o Império da Região Norte em Iduna, e as pessoas ficaram orgulhosas se pudessem conversar com uma pessoa da região norte se já estiveram na região norte. Ao mesmo tempo, o Império da Região Norte anunciou que estava enviando um grupo de mago para a cidade de Iduna para consertar e fortalecer o sistema de defesa mágica. Tais ações aumentaram instantaneamente a afinidade e o carinho que a cidade de Iduna tinha pelo Império da Região Norte. Pelo menos as pessoas na base da escala social elogiaram e agradeceram o Império da Região Norte.
No terceiro dia, o grupo de reforço temporário do Império da Região Norte que partia do Distrito Militar de León, o Distrito Militar do Império da Região Norte que era o mais meridional, tinha chegado à cidade de Duna. A princesa Vitória, uma das influentes ministras das finanças do Império da Região Norte, liderava a equipe, e Milito e Palácio eram os guardas. Esta equipe de transporte secreto formada por mestres puros trouxe muitos itens de armazenamento de magia que o laboratório dos cientistas loucos havia feito, cada um contendo uma tonelada de suprimentos. Por instrução secreta de Fei, a tropa do Império da Região Norte montou cozinhas de mingau de caridade ao redor do acampamento, o que era comum na China antiga quando havia uma tonelada de refugiados, fornecendo mingaus básicos para os refugiados em determinados momentos do dia. Depois que Fei definiu a estratégia abrangente, os conselheiros da tropa expedicionária usaram sua inteligência e criaram muitas táticas para conquistar os corações da população local, infiltrando-se lentamente nas várias classes e forças. O Império Ormon fez vista grossa para isso. Na verdade, depois que vários impérios invadiram a cidade de Duna devido à perda de seus territórios, e a riqueza e os recursos de Ormon foram amplamente consumidos pela guerra contra os Goblins, Ormon já havia começado a perder o controle da cidade cerca de um mês atrás. Várias forças existiam na cidade, formando alguns grupos de gigantes que lutavam entre si em segredo, embora tudo parecesse pacífico na superfície. Agora, apenas Aliens e Duna eram as duas cidades humanas remanescentes na região sul de Azeroth. Ormon havia perdido mais de 99% de seu território e era equivalente a ser conquistado. Agora que um grande número de seus cidadãos perderam suas vidas nesta guerra, Ormon não conseguia voltar ao seu nível anterior de alguns anos atrás. Parecia ser uma decisão melhor copiar a última tropa dos dois superimpérios da região central e ficar do lado do Império da região norte. Além disso, apenas o Império da região norte tinha o poder e a capacidade de entregar alimentos e outros recursos para a região sul de outros lugares. Essencialmente, Fei estava com as mãos na garganta das várias forças em Ormon. Sob a cooperação do escritório de cartas que havia colocado funcionários da inteligência na cidade de Duna e conselheiros e oficiais militares do Império da Região Norte, o Império da Região Norte estava agora lentamente assumindo o controle de Duna em segredo. Claro, nem todas as forças em Iduna favoreciam o Império da Região Norte. Como o escritório de cartas estava funcionando nesta cidade, a Santa Igreja começou a trabalhar na cidade também há muito tempo. Sob a influência dos oficiais de inteligência da Santa Igreja, algumas forças se aliaram à Santa Igreja e foram contra o Império da Região Norte em particular e público. Neste dia, Fei voltou da Cordilheira de Roar. Então, ele deixou o acampamento da tropa expedicionária secretamente com Jean, Tânia e Vitória, as três lindas garotas. O grupo de 4 vagou pela cidade. Agora, Vitória não era mais a princesa caída. Como ministra das Finanças do Império da Região Norte que estava em ascensão, ela era uma figura influente que fazia o continente tremer com seus pés. Como era raro Vitória conseguir tirar uma folga e passear, ela estava de bom humor agora. Vitória ligeiramente vestida. Ela estava com um vestido branco simples e não usava maquiagem, o que a fazia parecer mais amigável em vez de dominante. Ela era uma garota linda, e as pessoas que a viam sentiam que seus olhos brilharam. Finalmente voltei para a região sul, suspirou Vitória, sentindo-se sentimental enquanto caminhava pelas ruas de Iduna. Irmã Vitória, sua cidade natal é na região sul. A curiosa Jean perguntou. Vitória balançou a cabeça levemente e não disse mais nada. Essa mulher era sensível a números e era talentosa em administrar dinheiro, mas parecia deficiente em outras áreas e era descuidada. Vendo essa mulher parecendo sentimental, Fei ligeiramente acenou com a cabeça e pensou, o escritório de cartas tentou investigar seu passado. No entanto, exceto pelo fato de ela ser da região sul, nenhuma informação mais útil foi coletada. Agora, parece que essas informações não estavam erradas. O imperador a levou hoje para deixá-la relaxar um pouco em sua terra natal. Desde que ela veio para Iduna, ela estava ocupada gerenciando o fluxo de suprimentos de comida dia e noite. Era bom para ela descansar um pouco. Nota TL.
Agora que Fei é o imperador do Império da Região Norte, o autor começou a se referir a ele como o imperador, em vez de o rei, em alguns lugares. O bom era que Vitória era conhecida por seu descuido. Depois de ficar sentimental por alguns segundos, ela parecia selvagem. Enquanto arrastavam as duas trapaceiras que também eram descuidadas, elas correram pela multidão e olharam em volta casualmente. Fei balançou a cabeça e pensou: parece que pensei demais. Para esta mulher que parece ser um organismo unicelular, ela não ficaria triste por mais de 3 segundos. É você. Esta maldita puta. Você finalmente apareceu. De repente, uma série de gritos violentos soaram do lado. Elton Gordo, que Fei e as ladras encontraram há alguns dias, saiu correndo da multidão com um sorriso malicioso no rosto. Com mais de uma dúzia de guerreiros totalmente blindados, eles cercaram Fei e as 3 meninas. O gordo olhou para Jean com maldade nos olhos, parecia que ele queria despir essa trapaceira e envergonhá-la em público. Ei, você gosta desta novel?